Olá, meus queridos alunos, mais uma vez um prazer enorme estar aí com vocês e hoje nós vamos prosseguir aí no tema extinção das obrigações, especialmente nas formas especiais de extinção das obrigações. E hoje nós vamos estudar então a figura ou o instituto do pagamento com subrogação. Pessoal, antes de mais nada, é muito importante que vocês compreendam que subrogar significa substituir. Tá? Então, pagamento com subrogação, pagamento com substituição. Nós vamos compreender isso mais para frente. Mas já fique claro, então, o que significa subrogar. Subrogar é o ato, de substituir. Essa substituição, ela pode ser real ou objetiva, em que a substituição será da coisa, do objeto da relação obrigacional, mas isso nós não vamos estudar nessa aula, porque não faz parte essa substituição da coisa, ou seja, a substituição objetiva, ela não faz parte do nosso tema de aula, que é a subrogação subjetiva, relacionadas ao sujeito. Quando ocorrer a substituição do sujeito, do credor, é que vai haver o pagamento. Então, sem aí ficar debruçando no que consiste subrogação objetiva, eu já vou iniciar aqui o tema com a substituição subjetiva, entrelaçada às pessoas, relacionadas às pessoas, credor. Então, pessoal, o conceito aí de pagamento com subrogação é basicamente o seguinte: trata-se de um modo especial de pagamento, extinção das obrigações, em que há o cumprimento da dívida por um terceiro, com a consequente substituição dos sujeitos, do credor originário, na relação obrigacional. Vamos lá, vamos destrinchar esse conceito aí. Primeira coisa, pagamento com subrogação, a gente tem que entender que vai haver uma substituição. Mas substituição de quê? Dos sujeitos, porque nós estamos falando de subrogação subjetiva. Ok, mas como se dá essa substituição? Um terceiro, que não faz parte, muitas vezes, da relação originária, ele faz o pagamento para o devedor e vai substituir, então, o credor. Isso que é pagamento com subrogação. Perfeito? Nós vamos aí aprofundar mais no estudo, nas hipóteses, e vocês vão compreender melhor. Mas isso que é o pagamento com subrogação. Quando o terceiro, ele faz o pagamento, ele cumpre a obrigação que o devedor estava aí obrigado a vencer, então ele cumpre aquela prestação e vai substituir o credor. Mas, professor, o que isso ocasiona? Ocasiona o seguinte, que todas as garantias que o credor tem, tudo, juros, tudo, fiador, hipoteca, esse terceiro, em regra, vai passar a ter. Por quê? Porque ele substitui o credor. Essa disciplina que nós estamos abordando aí, está no artigo lá 346 a 351 do Código Civil. Então vocês podem ir acompanhando. Pessoal, os mais espertos, os mais atentos devem estar falando: professor, mas isso não é a mesma coisa que cessão de crédito? Pô, na cessão de crédito nós temos a figura do cedente, do cessionário, e o cedente vai transferir o crédito para o cessionário e o devedor permanece o mesmo. Não é a mesma coisa? E eu respondo para vocês:
Não. Não por quê? Porque no pagamento com subrogação, o terceiro, ele vai fazer o pagamento da dívida. Ele vai cumprir a prestação. E é por isso que ele vai substituir. Na cessão de crédito, não. Um transfere para o outro. Ah, preciso da anuência do devedor. Precisa da anuência do devedor? Não, mas tem que comunicar o devedor. Tem. Já no pagamento com subrogação, não, o outro vai lá e faz o pagamento mesmo. Libera lá o credor, mas a diferença dos dois institutos é que um libera o credor originário, né, da relação original, porque houve o pagamento. Por isso que nós estamos estudando pagamento com subrogação. Por isso que nós estamos estudando essa disciplina na parte de extinção das obrigações e não em em transferência das obrigações, igual ocorre lá com a cessão de crédito. Pessoal, quando ocorre a subrogação, o pagamento com subrogação, gera na relação obrigacional como um todo alguns efeitos. O primeiro desses efeitos é o liberatório. Liberatório por quê? O terceiro, fazendo o pagamento para o credor e substituindo ele na relação obrigacional entre credor e devedor, esse credor ele vai ser liberado da obrigação. Então, o primeiro efeito do pagamento com subrogação é, uma vez configurado, libera o credor. Óbvio, porque ele não tem mais nada para requerer. A obrigação para com ele foi satisfeita. O segundo efeito é o translativo. Translativo por quê? Porque ocorrerá a transferência da relação obrigacional. A relação obrigacional vai deixar de ser devedor e credor e vai passar a ser devedor e terceiro, que vai se tornar o novo credor. Inclusive, em regra, com todas as garantias que o credor originário, que foi liberado, tinha. Então, opera-se aí, configurada o pagamento com subrogação, opera-se dois efeitos, o liberatório e o translativo, que eu acabei de explicar. Turma, como espécie de pagamento com subrogação, nós temos o pagamento com subrogação legal e nós temos, por outro lado, como uma segunda espécie, o pagamento com subrogação convencional. O pagamento com subrogação legal, ele se dá nas hipóteses previstas em lei. Acontecendo, então, aquelas hipóteses previstas na lei, precisamente no artigo 346, que eu quero que vocês, eu preciso que vocês abram o código e me acompanhem aí, precisamente nessas hipóteses, com uma vez configurada, automaticamente já ocorre a subrogação. Por sua vez, nós temos como espécie a subrogação convencional, que somente ocorrerá, vocês vão perceber, quando as partes expressamente convencionam, acordam que ali vai estar ocorrendo a subrogação. Vamos lá. Em relação à subrogação legal, olhem lá no inciso 1 do artigo 346 do Código Civil, que ela vai se dar na hipótese do credor que paga a dívida do devedor comum. Então, vocês imaginam dois devedores, né? Então ela vai se operar lá, a subrogação opera-se de pleno direito em favor do credor que paga a dívida do devedor comum. Então vocês imaginam lá que nós temos ali dois devedores e vamos colocar dois devedores
e um deles resolve fazer o pagamento da dívida toda, pagamento de toda a dívida. Imagina aí que tenha vencido uma obrigação indivisível, né, que é aquela que não pode ser fracionada, a entrega de um animal, por exemplo, e um deles faz o pagamento perante ao credor. Nós temos dois devedores comuns, tá? E um deles foi lá e fez a quitação para com o credor. Esse devedor, ele vai subrogar em relação ao outro, ele vai subrogar em relação ao credor e ele agora vai passar a ser credor do outro devedor. Então, olha aqui, eles estavam juntos, esse devedor foi lá e cumpriu a prestação, ele vai subrogar, vai passar a ser aqui credor e o outro credor que estava aqui vai embora, tá? Então, essa é uma hipótese de subrogação. Uma outra situação aqui é a do adquirente de imóvel hipotecado, tá no inciso 2º do artigo 346. Então, ocorrerá a subrogação em favor do adquirente de imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário. Então, imagina aqui que nós temos alguém, né, um devedor que fez um empréstimo com uma instituição financeira e deixou lá um imóvel como garantia, né? Isso aí ficou configurada a hipoteca. Perfeito. Uma terceira pessoa, ela vai adquirir ali um imóvel hipotecado. Para adquirir o imóvel, ela foi comprada do devedor lá, ela faz o pagamento perante o credor, a instituição financeira, e ela passa a ser credor, então, do devedor. Por quê? Porque ela adquiriu aqui esse imóvel que estava hipotecado. Então, basicamente, para ela adquirir, ela teve que fazer o pagamento aqui para o credor, que é a instituição financeira. Nesse caso, a hipoteca sai e o imóvel basicamente já passa para ela. Se tiver alguma diferença de valor, ela vai ter aqui, então, a garantir todas as garantias que o credor tem. Perfeito? No inciso 2º ainda, a gente pode verificar aqui a segunda parte, que é o terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel. É a questão, a figura lá do subinquilino, né? Aquele que alugou o imóvel do locatário. Basicamente, nós temos um locador, um locatário e um subinquilino. Se o locatário, né, que figura aqui na relação principal, locador e locatário, se o locatário não paga o débito, o que vai acontecer? O subinquilino ele vai ser privado de utilizar o imóvel, não vai? Então, para que isso não ocorra, para que ele não seja então despejado, ele vai lá e faz o pagamento que o locatário estava obrigado. Ele fazendo o pagamento, ele já vai subrogar, ele vai passar a ser credor aqui do locatário. Com isso, ele consegue aí, em regra, todas as garantias, né? Todos os privilégios que o credor original tem. Perfeito? Agora aqui, a última hipótese de subrogação legal, a gente tem aqui a do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Aqui, como exemplo, o mais tranquilo assim, para compreender isso aí, é a figura do fiador. O fiador ele é um terceiro interessado porque ele, apesar de não ser o devedor originário, ele está adstrito juridicamente, de forma indireta, à relação principal entre um locador e o locatário, por exemplo. Ele, então, ele pode, o não pagamento do débito pelo locatário pode acarretar efeitos perante a ele. Então, por isso, se ele fizer o pagamento lá para o locador, que seria o caso na condição aqui de credor, ele subroga em relação a ele. Ele subrogando, ele passa a ser credor do locatário, que era o devedor da relação originária. Então, essa é a última hipótese aí de subrogação legal.
Em relação às hipóteses de subrogação convencional, elas estão previstas lá no 347 do Código Civil, que eu peço aí para vocês prosseguir acompanhando aí. E lembrando que a subrogação convencional é quando as partes, se dá quando as partes expressamente ajustam que no caso que configurada aquela hipótese vai ocorrer a subrogação. Então no inciso primeiro aí nós temos lá quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Então imagina aí a figura aí de um contrato de mútuo, em que, vamos pôr aqui, empréstimo, vocês não tiveram contrato aí ainda, então só para entender com mais tranquilidade, um contrato de empréstimo em que o devedor está obrigado lá a fazer o pagamento das parcelas, dos juros para o credor, mas ele não consegue fazer por qualquer motivo e um terceiro vai lá e faz o pagamento. Se o terceiro chegar e fizer o pagamento por si só, isso não acarretará de imediato, de per si, a subrogação. Porque essa é uma hipótese de subrogação convencional. As partes têm que ajustar, expressamente ajustar num contrato, num documento, tem que constar no documento que, no caso, vai haver a subrogação, para que assim o terceiro que fez a quitação do débito passe a ter todos os privilégios do credor originário. Então vejam lá no inciso primeiro que o pagamento de terceiro e tem que constar quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos, ou seja, tem que constar expressamente. E a última hipótese, então, de subrogação convencional se dá aí quando uma terceira pessoa empresta ao devedor a quantia que precisa solver a dívida sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogados nos direitos do credor satisfeito. Aqui a gente muda só um pouquinho a situação do inciso anterior, na hipótese anterior. Aqui, ao invés desse terceiro chegar e pagar diretamente ao credor, aqui não. Esse terceiro ele vai passar a transferir o dinheiro para o devedor e o devedor que vai fazer o pagamento para o credor. Só que ao fazer essa transferência para o devedor, ele tem que ajustar, para caracterizar a subrogação, o pagamento com subrogação, eles têm que ajustar expressamente. Expressamente tem que estar previsto no contrato, pode ser verbal não, tá? Então eles têm que expressamente ajustar aí que vai ocorrer a subrogação. Lembrando que nesse caso aí a subrogação, esse terceiro que fez o pagamento, emprestou o pagamento, que está nas hipóteses também da subrogação legal, ele adquire todos os privilégios, garantias que o credor originário tem, tá? Importante, pessoal, a gente atentar aí, só para vocês verem a diferença aí na obrigação convencional, é que o terceiro não interessado, aquele que não tem vínculo jurídico, não está adstrito a vínculo jurídico nenhum com a obrigação principal, mesmo que indireto, não tem vínculo nenhum. Na verdade, o vínculo que ele tem é filantrópico, não é um vínculo jurídico igual o fiador, mas filantrópico, um vínculo do amor, que eu até brinco com vocês, Esse terceiro não interessado, que não tem vínculo, se ele fizer o pagamento em nome dele, expressamente, vai lá e pega um boleto lá, em nome dele, e faz o pagamento, ele poderá sim se reembolsar perante ao devedor originário, mas ele não vai assumir, não vai haver a subrogação, ele não vai manter as garantias da relação originária. Olha a diferença nessa questão aí, tá bom? Para a gente finalizar essa aula, tentei fazer ela o mais breve possível, porque essa semana eu vou postar várias aí, e eu já dei essa aula para vocês na sexta-feira, mas para a gente finalizar, tem algumas observações que eu queria passar para vocês. A primeira delas é que
Na subrogação convencional, em que as partes acordam, que tem aquelas duas hipóteses do artigo 347, as partes elas podem convencionar uma diminuição dos privilégios. Então imagina ali que na relação originária, credor e devedor, nós temos ali duas garantias, uma hipoteca e um penhor. As partes, então, o terceiro, quando for fazer quitação diretamente, né, quando for fazer quitação e subrogar, seja fazendo direto para o credor, como está no inciso 1º, ou passando, cumprindo a obrigação diretamente para o devedor, para ele fazer o cumprimento da obrigação, mas seja nessas hipóteses aí, eles podem convencionar que só vai manter, por exemplo, a hipoteca e não o penhor. Então eles podem reduzir aí, convencionar a redução, a diminuição dos privilégios. Inclusive, se quiser até aumentar as garantias, eu também não vejo nenhum problema em relação a isso não, porque vai assegurar esse novo credor aí, que subrogou em relação ao anterior. Uma outra situação se dá o seguinte: se imagina ali no contrato de locação, por exemplo, em que o locatário tem um débito e não está conseguindo quitá-lo, se o fiador ele se compromete a somente quitar 50% do aluguel em aberto, quando ele subrogar, somente esse 50%, quando ele subrogar, ele só vai ter os privilégios, as mesmas garantias dispostas no contrato originário, em que o credor tinha, o locador no caso, em relação ao valor que ele pagou, não em relação ao valor total, só o que ele despender. Tá? Então tem 50 mil lá, ele pagou 25, ele só vai ter as garantias dos 25 que ele subrogar. O restante, os outros 25, não foi ele que quitou, ele não vai, como não foi ele que desembolsou, ele não vai subrogar, ele não vai ter garantia em relação a ele. Isso por uma questão óbvia, mas para ficar aqui já esclarecido. E por fim, no caso de concorrência de direitos, imagina nessa situação aí, em que o fiador fez o pagamento, subrogou de uma parte e permaneceu lá o débito. Então ele pagou 25 mil e permaneceu mais 25 mil lá em aberto que o credor, o locador, está executando, está cobrando do devedor. E tem uma garantia. Imagina aí que tem um fiador e tem também, apesar disso, em tese vocês vão ver lá que não pode na lei de locação, mas só para ficar claro aqui, para vocês entenderem de forma geral, vamos colocar aqui só para vocês entenderem mesmo. Então, tem lá vamos colocar assim, dois veículos penhorados lá. Dois veículos penhorados, além da fiança. Nesse caso aí, o fiador que fez a quitação, se os dois forem cobrar conjuntamente, houver uma concorrência aí de direitos, o credor originário, o locador, é que pode pegar antes do terceiro aqui, do fiador, os bens que estão lá em garantia. Tá? Então, havendo concorrência de direitos, o credor originário ele terá prioridade para fazer a cobrança. Isso aí ocorre só nas situações em que tiver pagamento parcial. Tá bom? Então, basicamente, a questão sobre do pagamento de subrogação, os temas principais são esses. E na aula de sexta-feira passada a gente aprofundou muito mais, mas aqui é só para trazer aí um norte aí para vocês estudarem, se precisar, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço a todos aí e vamos para as próximas.